Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui, e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E deixar aquele joinha. Olhem como eu estou começando a nossa aula de hoje, olha. Fala, galera! É comum o professor falar assim? Fala, galera, o que vocês acham? Não. Não. Não? Quem é que fala assim? Geralmente amigos. Amigos. Isso tem a ver com o que a gente vai ver hoje, ó. Olhem essas palavrinhas aqui, olha. Vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, você. Pão francês. A Vitão querendo fazer aquela Carequinha, todo tá vendo? tem como fazer até 100 pessoas juntas. O professor tá falando comigo? Estão me ouvindo, gente? Sim. Tá. É nóis, demorou, irado, na moral, elemento, meliante, flagrante. Eu vi ela ontem, eu a vi ontem. É bom pra gente, é bom pra nós. Olha só, gente. Quantas palavras diferentes e termos diferentes que muitas vezes até significam a mesma coisa, né? Não é verdade? Aham. A primeira pergunta é: como é possível identificar o falante das frases e das palavras analisadas? Como vocês acham? Quem falou assim ali, a parte do primeiro ali, ó, vossa mercê, vós mercê, quem falava isso? Quem fala isso? Digam aí para mim. Quem vocês acham que fala assim? Ó, pão francês, pão de sal, é nóis, demorou. Quem fala essas coisas? Falem aí para mim. Peguem alguma parte disso aí e fala para mim. Ó, tia, quem fala assim é fulano. Falem aí, ó. Vou falar um, tá bom? Ó, flagrante, abordagem, delito. Eu acredito que quem fala assim é policial. Vocês concordam? Aham. Sim. Não é? Policial fala assim, elemento, meliante. E quem fala assim, ó, demorou, cuidado, moral. Quem fala assim, ó? Digam para mim. As pessoas mais jovens, né? Pessoas que moram nas periferias. O que são periferias? São bairros onde as pessoas não têm muito dinheiro, né? A pessoa fala mais assim, né? Os meninos aqui da rua. Isso aí. Muito bem, muito bem. E essa diferença, ó? Pão francês, pão de sal. Tem gente que no Rio de Janeiro fala pão francês. Aí tem gente que em outro lugar fala pão de sal, não é verdade? Aham. Então vamos lá. Número 2. O modo de falar pode variar de acordo com a situação? Vocês acham que sim? Sim. Sim, né? Pode variar. Alguém quer me dar um exemplo? Professor, Pode falar. hoje de manhã, minha mãe e meu pai saíram para fazer um troço. Aí, eu recebi uma ligação de alguém da Sky. Minha mãe tinha falado para ligar depois. Eu, em vez de falar desse jeito que eu geralmente falo com meus amigos, que é tipo, e aí, cara, de boa, mano? Eu falei, olá, senhora, quem fala? Isso aí, que legal! Pode falar mais. De jeito mais, como podemos dizer, De um jeito mais conveniente informal. com a situação? Mais formal, né? Uhum.
Mas muito bem, então muda muito de acordo com a situação. Olha só, falamos da mesma maneira que a gente fala com uma criança ou com um adulto? E com um adulto? A gente fala igual? Eu não. Fala aí, Dandara. Me dá um exemplo, Dandara. Com a criança, vamos supor, eu pego um bebê, eu já falo com uma voz mais fininha, sabe? Mais fininha, né? Que é agora, a minha. Né? agora com um adulto você fala normal, não fica fazendo. Tudo bem, então vamos supor, a palavra água, para você oferecer uma água, para um bebê você fala como? Que é uma aguinha. Tem gente que até fala abinha, que é abinha. Já com adultos, você fala que é uma água, né? Muito bem. Ou o senhor, que é água. O senhor. Com um amigo próximo ou com um diretor da escola, a gente fala igual? Não. Não. Número 3. De que outras formas é possível identificar as mudanças da língua? O que vocês acham? Como é possível identificar assim, essas variações que a língua tem? Ó, Samuel tá quietinho, David, Davi e Luiz, hein? Quero ouvir vocês. Digam para mim. De que outras formas a gente já viu, ó. Falar com os colegas é de um jeito, falar com uma pessoa que liga, né, para falar sobre serviços de internet, luz, a gente já fala de outro jeito. Falar com criança, a gente fala de um jeito, com adulto, a gente fala de outro jeito, né? Com amigo de um jeito, com diretor de outro jeito. Alguém aqui já foi numa cidade que fica assim, no interior? Ou alguém já foi em Minas? Alguém já foi? Eu. Foi em Minas? Eu já fui. Quem foi em Minas? Jonas? Eu. Samuel. Conta aí, Samuel, pra gente. Eu não vou lá. Cadê você que eu não tô te vendo? Travou. Eu tô travada ou é o Samuel? Estão me vendo aí? Sim. Professor. Oi, Davi. Eu já fui em Minas também. Foi? Fala para mim alguma coisa que você ouviu lá em Minas que eles falam diferente daqui. Você lembra? Ah, professor, agora eu não vou lembrar, não. Alguém sabe? Alguém lembra? Quem já foi? Aqui nós. Samuel falou. Fala, Samuel. Aqui nós fala pedra, lá ele fala outra coisa, que eu esqueci o nome, é que nós fala terra, e lá eles também fala outra coisa. Não é igual a gente. Ou seja... Professora. Ó, lembrei aqui, tipo, aqui a gente fala água, suco, mas lá a gente fala refresco. E olha só, isso aí mesmo que eu queria. Às vezes eles mudam a palavra, né, para falar sobre uma mesma coisa, não é verdade? É. Muito bem, muito bem. Olha, você é capaz de lembrar de alguma gíria que você usava antes e que hoje é ultrapassada? Vocês lembram de alguma palavrinha que vocês falavam assim quando vocês eram menores e que hoje não fala mais? Eu não. É difícil, né? Vou falar uma, eu que sou mais velha, tá? Eu que sou mais velha, posso trazer para vocês. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente falava assim, tá me sacaneando? Eu falo até hoje. É? Mas hoje em dia muita gente não fala sacaneando. Fala qual palavra? Zoando? Zoando. Tá me zoando, não é? O Cassiano. Isso aí, muito bem. Vamos ver agora se vocês conseguem assistir um vídeo aqui que eu separei. Vamos ver. Ó, digam para mim se vocês conseguem ouvir, tá bom? O conceito linguístico, ele é muito presente no nosso... Consegue ouvir?
Ó, 2 minutinhos só, tá bom? Vamos assistir. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, hein? Aqui, esse rapaz aqui é um cantor. Ele se chama Emicida. Ele é um rapper e ele mora em São Paulo. Então, vamos observar como ele fala. E ele está falando sobre preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É quando você tem preconceito com a forma de falar do outro, tá bom? Então, vamos assistir. Dia a dia. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português está anos-luz do que é, sei lá, um I miss you, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, na verdade, eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual Portugal, entendeu? A gente já fala, é um idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacra, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece a norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem está falando. Quero saber de vocês agora. O que vocês acharam aí do Emicida? Liberem os microfones, vamos conversar. Oi, Ian, tudo bem? Vocês vão falar assim, tia, ele falou um palavrão ali. Alguém ouviu? Sim. Eu achei até engraçado ele falando palavrão. Por que será que ele falou? Ele é um cara estudioso ou ele é um cara que não tem estudo? Falem aí. Ô, tia, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu achei que ele tem meio que uma cara de maconheiro. Então, por quê? Por quê? Nossa Por quê? Por quê? Isso é interessante a gente falar. Por quê? Por quê? Porque a gente está tendo um preconceito, né? A gente cria uma imagem dele. O que é um preconceito? É você criar uma imagem de alguém antes de você conhecer, de saber o que ele é por trás da Wi-Fi tá dando ruim aqui. Então você olha aqui e fala, caraca, ele é isso. Onde eu tô, o Wi-Fi tá dando ruim. Tá ruim? Mas aí vocês olham exatamente sobre isso que a gente quer falar. Vocês observaram que fala muitas palavras
diferentes, umas palavras bonitas, né? Rebuscadas, de uma perspectiva. Ele não fala isso? E, ao mesmo tempo, ele fala mesmo. Vocês observaram isso? E aí também apareceram, apareceu, né, apareceu um quadro lá na parede dele, ele viajado de óculos, vocês viram isso? Ou seja, quem é o Emicida? Sobre o que ele está falando ali, né? Ele é um rapper de São Paulo, ele é de origem pobre, mas ele procurou estudar. Ele hoje é uma pessoa estudada, mas ele não perdeu a essência dele. O que é a essência dele? Né? De onde ele veio, da periferia, o linguajar da pessoa pobre. E ele diz, inclusive... Só tá tentando aqui fazer um negócio do iPhone. Ele diz, inclusive, que as pessoas na periferia, as pessoas pobres, elas falam de qualquer jeito. Falam por quê? Porque há uma necessidade de falar as coisas rápido, não é? Então, a pessoa não se preocupa se ela fala mesmo, se ela fala termo. O importante é a comunicação. Ele fala, inclusive, uma frase que existe em inglês, que é bem diferente de português. Em inglês não existe a palavra saudade. Não existe. Quando a gente fala assim, nossa... Por exemplo, a gente está distante, né? Então eu falo para vocês, nossa, estou com tanta saudade de vocês. Quando a gente fala isso na nossa língua portuguesa aqui no Brasil, tem um peso emocional, sabe? Tipo assim, tem um sentimento, nossa, tô com uma saudade de vocês. Em inglês, a frase é I miss you. Tipo, sinto sua falta. Sinto sua falta. Não tem tanto sentimento quanto a gente tem, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, vamos para o próximo aqui, ó. O que vocês acharam das ideias trazidas no vídeo? Quando ele fala sobre esse mesmo, o que vocês acham? Outra pergunta. Você já foi ou ouviu alguém acusado de falar errado? Sim. Já? Quem falou assim? Eu. Ian, conta pra gente, Ian, a sua história. É porque eu já conheci um garoto lá no colégio, na antiga escola. Aí ele falava errado, porque ele tinha meio que língua presa. Aí todo mundo falava pra ele, respondia ele falando que ele não sabia falar direito. Tá vendo? Olha o preconceito, né? Olha o preconceito. Por que vocês acham que isso acontece? Vocês imaginam por que isso acontece? Não imaginam, não? Porque ele fala errado? Então, porque é diferente? É diferente de quê, Ian? Como ele fala. Aí todo mundo acha estranho, aí corrige ele. Aí às vezes zoa. Então, por quê? Porque a gente acha que falar certo é falar igualzinho a gente aprende nos livros, não é? Então, qualquer coisa fora dessa norma culta que a gente diz, né? Norma culta da língua portuguesa, a gente diz que é errado, mas não é errado, tá bom, gente? É isso que a gente vai ver hoje aqui na aula. Não é errado. E quais são as pessoas que mais sofrem esse preconceito? O Ian já falou aqui que ele tem um amigo que ele tem problema na fala, e aí ele sofre preconceito. Quem mais sofre preconceito? O Emicida ali, o Emicida, por ser rapper, ele sofre preconceito? Sofre, não sofre? Quem mais sofre preconceito? Falem aí pra mim. Quem vocês acham que sofre preconceito?
Fala pra mim. Vocês acham que quando a gente fala assim, ó, a gente vai a gente conhece uma pessoa que mora lá no centro do Rio. A gente fala assim, é que nós é da Baixada. E aí? Tem um preconceito aí? Se a gente falar assim, nós é da Baixada. Falem pra mim, tem preconceito? E por quê? Podem falar sem medo, sem medo. Sim, tem. Por quê? Porque ele tá se exibindo só porque ele é da Baixada. Na verdade, o correto seria assim, ó. Nós somos, né? Então tem esse é da Baixada, fala errado. O povo da Baixada fala errado, né? Tem muito isso. Então, olha o que a gente vai falar hoje, ó. Sobre as variações linguísticas. Estão vendo aí? Então, eu vou falar um pouquinho das variações linguísticas, tá bom? O que é uma variação linguística? É um fenômeno que acontece com a língua, que vai variando de acordo com a região, de acordo com um grupo de pessoas, tipo, o professor não fala igual na sala de aula do jeito que ele fala com os amigos dele. Então, depende da região, depende de com quem você está na sociedade, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos variações chamadas diatópicas. Essas variações são a mesma coisa que variações regionais, que depende do local onde a pessoa vive, tá bom? Então, por exemplo, aqui no Rio, a gente fala aipim. Tem gente que fala mandioca. E, se eu não me engano, no Nordeste, eles falam macaxeira. Sabia disso? Sabiam? Existe uma outra variação, que é a variação do sotaque, ó. Por exemplo, a gente fala porta, arranhado. Uma pessoa que mora, eu acho que em São Paulo, ou caipira, fala porta, não é? Abre essa porta aí, abre essa porta. E a gente também tem a redução das palavras. Por exemplo, velho. A gente vê muita gente fazer meu velho, meu velho. Ô, mulher, vem cá, mulher. Não é verdade? São as variações regionais, tá bom? Ó, nós temos também as variações históricas, chamadas diacrônicas. Por exemplo, CMC, hoje em dia, reduziu para qual palavra? Você. Farmácia era com PH, hoje em dia não é mais com PH, é com F, certo? E existe também umas expressões típicas da idade, assim, sabe? Da faixa etária, da idade. Por exemplo, aqui tá assim, ó, você é um chato de galocha, né? Tem gente que fala assim, nossa, você é um chato de galocha. Que chatice. Eu não sei se vocês poderiam me dar algum exemplo de expressão que vocês falam na idade de vocês, que eu não falo. O que, por exemplo? Por exemplo, a Dandara deve falar assim, ó. Ai, hoje eu vou lanchar com a minha best. Você fala isso, Dandara? Fala, olha lá, viu? Hoje eu vou lanchar com a minha best, que é o quê? Minha best friend, né? Na verdade, é até um outro tipo de variação linguística. Isso aí também, além da idade, é um estrangeirismo, né? Quando você traz uma palavra de outra língua para a língua portuguesa. Então, eu vou sair com a minha best hoje. Aí eu já não falaria assim. Vou falar assim, hoje eu vou lanchar com uma amiga. Né? É bem diferente. Ó, nós temos também variações sociais, que é essa aí do Emicida, ó. Por exemplo, é próprio de um grupo, tá vendo? Ó, prefiro freestyle. O gringo tem um carrinho irado. Então, depende do grupo de pessoas. Um professor, de repente, em sala de aula, ele não falaria irado, né? Ele não falaria irado. Mas vamos supor, eu sou a professora Carol, eu na sala, eu tenho um vocabulário diferente do que eu tenho com os meus amigos. Eu na sala posso falar, nossa, esse carro aí é bem legal, bem bacana.
Já com os meus amigos eu poderia falar, caraca, que irado, que carrão. Tá? Então depende do grupo de pessoas que você está falando no momento, tá bom? E também temos os jargões. Jargões são expressões, tá? Próprias de um grupo profissional. Por exemplo, não mexe com meu peixe. Né? Alguém que é protegido de outro dentro de um estabelecimento profissional. Ele deu sopa na Cristo, ó, ele vacilou aí. Né? Então, são gírias das pessoas de acordo com o grupo profissional, tá bom? Por exemplo, as palavras docente e discente. Vocês já ouviram falar nisso? Já ouviram? As palavras docente e discente. Eu vou escrever para vocês. Ó, docente. Então, essas aqui são palavras que professores falam. Ó, professores. Quando a gente diz docente, a gente está falando de professor. Quando a gente fala discente, a gente está falando de aluno. Tá bom? Então, vamos supor, se eu falar assim, ó, o docente chegou atrasado. O professor chegou atrasado. Esses discentes precisam se comportar melhor. Esses alunos precisam se comportar melhor. Tá vendo? É a palavra de acordo com o grupo profissional, ou seja, professor, coordenador, né? É o vocabulário da escola, tá bom? Então, nós temos também o que a gente já viu aqui, que é linguagem informal e linguagem formal. E nós teríamos hoje essas duas atividades para fazer, tá vendo? Ó? Essas duas atividades, somente, tá? Então, vou dar uma paradinha aqui.